Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da URGS envolvendo fenômenos químicos e físicos, né, ou processos químicos e físicos, que diz assim: considere os seguintes processos: formação de nuvem em condições adequadas de temperatura, umidade e pressão, clareamento dos pelos com água oxigenada e adição de adoçante do tipo aspartame no café. Quais processos envolvem uma reação química? Então, seria legal você ter na sua mente que processo, método, fenômeno ou ainda transformação, ela pode ser química ou física. Quando que eu vou ter uma transformação química, né, que vai dar origem a uma reação química? É quando formar uma nova substância, ou formar duas novas substâncias, né, mas tem que ter nova substância associado com o fenômeno. Já uma transformação química, ela não tem uma reação química, né? A gente tem um fenômeno físico. É quando não forma nova substância. Um exemplo de transformação química clássico de prova é cozimento do ovo. E aí tem gente que vai dizer, ah, mas o ovo continua sendo ovo. Sim, mas porém a proteína, ela mudou, né? Ela saiu do seu estado natural, ela quebrou ligações, então ela sofreu uma desnaturação. Então isso é um fenômeno químico. O outro clássico é o amadurecimento de frutas, que geralmente ocorre várias reações bem complexas, né? Nesse amadurecimento. Por exemplo, frutas que são adstringentes, né? Que tem um gosto básico, acaba ficando com um gosto, por exemplo, ácido, ou acaba ficando com um gosto doce. Então muda totalmente a substância, formou novas substâncias. Ou ainda a síntese da ureia, né? Quando a gente fala a palavra síntese, quer dizer que a gente está fabricando a ureia. A ureia não existia. Isso é diferente de extração. Extração é quando já existe, a gente vai lá e tira. Então, síntese é a fabricação da ureia, ou síntese da amônia. A gente está formando uma nova substância, que é a ureia ou amônia. Já exemplos clássicos de fenômenos físicos, né? O principal é mudança de estado físico. Então, por exemplo, quando a água passa de estado líquido, né, para estado sólido, ela congela. Isso é um exemplo de mudança de estado físico. E a água, que é H2O, continua sendo água H2O. Pode ocorrer a fusão, por exemplo, que é o derretimento, né, passando de sólido para líquido. Pode ocorrer a vaporização, que vai ser de líquido para gasoso, vapor no caso. Pode ser a condensação, quando você está tomando um copo de refrigerante, né, bem gelado, e acaba criando, né, água. Na verdade, a água gasosa que está no meio ambiente, ela acaba virando líquida ali no seu copo. Ou ainda a sublimação, né, a naftalina, ela está passando de sólido para gasoso, mas continua sendo naftalina, quer dizer, não formou uma nova substância. E ainda no fenômeno físico existe a separação de mistura. Gente, a separação de mistura, por exemplo, filtração, tu só está separando duas substâncias, né, que compõem a mistura, por exemplo, água e areia, mas tu não formou uma nova substância, né? A areia continuou sendo areia, a água continuou sendo água. A mesma coisa a decantação para separar água e gasolina, ou a destilação, se for simples, né, para separar, por exemplo, sal da água, ou a destilação fracionada, né, se tu quer separar acetona da água, você não criou uma nova substância, né? A substância ela continua ali. E também a palavrinha extração, que é um tipo de separação de misturas, né? E quando a gente usa a palavra extração é porque a substância ela já existe, tu só separa das demais, né? Diferente da palavra síntese, quer dizer formação. Então agora a gente volta, né, e dá uma analisada nas afirmações da questão, né? Número 1, afirmação 1. Formação de neve em condições adequadas de temperatura, umidade e pressão. Isso é um fenômeno físico, né, galera? Porque a neve, caso você não saiba, né, a neve ela vai ser no estado sólido e é água no estado sólido. Então, como a gente vai estar passando aqui água do estado gasoso, e essa água do estado gasoso vai virar líquida e vai virar sólida. Então, essa neve, né, tu não formou uma nova substância, continua sendo H2O. Então, isso é um fenômeno físico. Já o clareamento dos pelos com água oxigenada, provavelmente se tu mudou a cor desse jeito, né, que tu passou um pelo preto, por exemplo, um pelo marrom, né, para um pelo branco, você provavelmente está oxidando. E a água oxigenada é uma substância que dificilmente ela continua água oxigenada, né? A água oxigenada ela tem o peróxido de hidrogênio
que oxida muito fácil as coisas. Então, só por conter o peróxido de hidrogênio, eu já sei, né, que a água oxigenada ela vai ser uma substância que vai acabar formando gás oxigênio, que vai acabar oxidando as coisas, né? Então, a gente sabe que isso é um fenômeno químico, beleza? Esse cara que eu tô falando para vocês, caso você não conheça ainda, né? Ó, esse cara aqui é o peróxido de hidrogênio e é muito provável, cara, o H2O2, que ele acaba fazendo uma reação de oxirredução, tá? Virando água e gás oxigênio. Então vai formar uma nova substância que não estava ali. Tranquilo? E ainda tem a afirmação 13, então, que fala que a adição de adoçante do tipo aspartame no café. Cara, isso é um fenômeno físico, porque quando a gente coloca a adição de alguma coisa, por exemplo, sacarose no café, né, que é o açúcar de mesa, assim, açúcar de cozinha, ou a gente coloca sal de cozinha, né, por exemplo, na água, a gente apenas está dissolvendo a substância. A gente não está criando uma nova substância, né? Tanto que depois a gente pode evaporar, né, a água e ter o açúcar e ter o sal, por exemplo. Então a gente pode até separar isso, né? Então isso é um fenômeno físico e, portanto, nossa resposta aqui, né, qual envolve uma reação química é apenas a letra B de Praia Brava, beleza? Abraço aí, Praia Brava. Gente, e a principal dica é se tu quiser mais questões desse tipo, né, nível fácil, para acertar na URGS, que sempre as primeiras questões da URGS são assim. A gente selecionou várias questões aqui que era por conteúdo, por prova, todas resolvidas em vídeo, tentando explicar o máximo da matéria possível para você ver como é que você faz a questão e você gabaritar a URGS. É isso que a gente deseja e é isso que a gente quer passar para você. Então eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Com esses links aqui tu tem acesso às minhas redes sociais, pode ir lá falar comigo, pedir questões para resolver. Você pode também comprar o Studbook Química na URGS, cara, que vai ser uma mão na roda, porque vai ter todas as provas, né, organizadas do jeito que eu te falei, né, por prova e por assunto. E além, cara, de outros links que eu vou colocando conforme o tempo, não sei em que ano que você tá vendo isso, né, cara? Esse vídeo aqui. Então, valeu, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa resolução aí, tenha ficado claro para vocês. Eu vou deixar um vídeo aqui que mostra, cara, como a gente consegue bem na URGS apenas fazendo as provas anteriores, né? Por exemplo, a gente já sabe por experiência própria, né, que praticamente metade da prova são apenas 5 conteúdos. Então não perca aí, bons estudos, forte abraço, tchau!